Agora é hora da gente ir ao vivo lá para Buenos Aires. O Marcelo Favalli está na capital argentina, acompanhando desde as primeiras horas da manhã a abertura das urnas e vai continuar com a gente aqui até a contagem do último voto. Marcelo Favalli, já votou o Sérgio Massa, daqui a pouquinho vota Javier Milei. Como é que andam as coisas por aí? O clima é tranquilo? Alguma espécie de conflito entre partidários dos candidatos? O que é que você tem para contar para a gente por aí, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde, Colombo. Capital argentina, Buenos Aires, sem a cara da capital argentina, Colombo. Eu me coloquei aqui ao lado da Avenida de Maio, que é uma das principais artérias vitais do trânsito da capital. Vejam que absolutamente não tem ninguém passando. O trânsito é totalmente tranquilo e os ônibus de linha quase vazios. E olha que a lei eleitoral aqui da Argentina prevê que não seja cobrada a passagem dos passageiros em dia de eleição. Mas mesmo assim, isso parece que não motivou todo mundo a ir aos postos de votação, pelo menos nessa primeira metade da jornada eleitoral. Eu volto a repetir um dado que pode ser o fiel da balança desse segundo turno, a abstenção. A gente teve uma abstenção muito grande no primeiro turno, a maior da história nesses últimos 40 anos de redemocratização, e se espera uma abstenção maior ainda. Domingo de sol, um dia absolutamente delicioso aqui, 25 graus, não tem nenhuma previsão de chuva e amanhã, como no Brasil, aqui também, coincidentemente, é feriado. Então muita gente viajou e está fora do seu endereço eleitoral. E tal como acontece no Brasil, aqui na Argentina, o voto também é obrigatório. Mas depois a gente vai ver que na semana que vem muita gente vai justificar a sua ausência. Votou Sérgio Massa, como falava o Fabrício Naitsky, sem nenhuma confusão. Claro que teve um batalhão de jornalistas da imprensa argentina, imprensa estrangeira, acompanhando cada detalhe, mas existe um enorme efetivo policial para cuidar da votação de Javier Milei. Ele que foi o grande personagem dessa jornada eleitoral, tanto no primeiro e no segundo turno, ele fez uma campanha mais agressiva, mais aguerrida, e isso acabou mexendo com paixões aqui na Argentina. Eleições sempre mexem com paixões, mas o Javier Milei colocou um componente a mais. Então, inclusive, a Justiça Eleitoral pediu que um esquema de segurança especial fosse montado exclusivamente para o Javier Milei, não para o Sérgio Massa, porque no primeiro turno, a curiosidade, não só da imprensa, mas dos seus apoiadores, para ver Javier Milei votando, impediu ou atrapalhou muito com que os outros eleitores que coincidentemente votavam ali no mesmo colégio conseguissem chegar na sua urna. Então, dessa vez, houve ali uma maneira de tentar evitar esse tipo de confusão. A gente tem agora previsto entre meio-dia e 30 e 30 minutos um primeiro boletim da Justiça Eleitoral que vai dizer a quantidade de eleitores que compareceram às urnas. E se espera às 9 da noite, 9h30, o resultado. Vai ser uma apuração fácil, embora seja uma contagem por papel. São apenas 2 candidatos, cada sessão é responsável pela sua contagem. Isso deve levar alguns minutos depois do encerramento da votação, marcado para 6 horas da tarde no horário daqui, que é o mesmo horário de Brasília. Claro que depois existe um passo de recontagem dos votos, uma espécie de investigação para ver se está tudo certinho. Então, por volta das 9, 9h30, a gente deve conhecer o próximo o presidente da Argentina. Houve um caso apenas que chamou a atenção um pouco mais cedo. A juíza eleitoral aqui, que é uma única juíza que comanda o país inteiro, veio a público dizer que um jovem de 16 anos havia sido apreendido pela polícia tentando ali roubar cédulas, principalmente aquelas que davam voto ao Javier Milei. Mas esse foi um caso isolado, não houve nenhum outro registro de violência. Está sendo tratado como um caso de crime eleitoral, mas com traços de vandalismo. Mas essa juíza disse que foi realmente um caso isolado que não vai atrapalhar em nada o dia de votação. A gente continua acompanhando aqui minuto a minuto, Rafael. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Está previsto para que antes da 1 da tarde o Javier Milei consiga votar em frente a esse enorme efetivo de segurança. E falando em segurança, quase 90 mil agentes foram colocados aqui a serviço da Segurança Nacional
para garantir principalmente o conforto e a garantia da democracia aqui na Argentina. O Fabrício me informa aqui, viu, Marcelo, que o Clarim divulgou agora que até o meio-dia 30% dos eleitores aptos votaram. É um número similar ao das eleições gerais agora de outubro, há 3 semanas, né? Quando até o meio-dia tinham comparecido às urnas 29,6% e similar também, um pouquinho maior, mas similar às primárias, quando até meio-dia 28% dos eleitores já tinham votado até o meio-dia. Então, por enquanto, pelo menos, as coisas estão mais ou menos parecidas com as eleições anteriores. Isso favorece alguém? O que é que os analistas têm dito por aí, Favalli, esse índice, a manutenção do índice de abstenção dos eleitores? Rafael, vamos pegar a média das encuestas, né? As pesquisas que foram divulgadas na semana passada, porque ao longo dessa semana não puderam ser divulgados novos levantamentos de acordo com a lei eleitoral aqui da Argentina. O Javier Milei, ele lidera a média das pesquisas por cerca de 2 pontos percentuais à frente de Sérgio Massa. Estão dentro da margem de erro. Nós estamos falando de um empate técnico. Então, estes 26% de eleitores que não foram votar no primeiro turno, e são esperados aqui no segundo turno, podem ser o chamado fiel da balança. Também existe um outro ponto muito importante que os analistas estão de olho, e nós da imprensa também: o voto feminino. A campanha do Javier Milei falou em tirar o direito ao aborto, que é garantido por lei aqui na Argentina. Entre outras propostas, acabou pegando no coração de grupos feministas. E estes grupos fizeram uma campanha que tirou o voto feminino do Javier Milei e automaticamente migraram para Sérgio Massa. Um segundo grupo aí fora, a abstenção, esse segundo grupo que pode ser aí um ponto importante para essa diferença de empate técnico. E tem o terceiro. Nós vamos saber a força do peronismo, que historicamente, desde 1946, jamais esteve fora do cenário político eleitoral nacional da Argentina. O que eu quero dizer? O peronismo é muito forte entre a classe trabalhadora, a classe operária, principalmente aquela ligada a sindicatos. E os sindicatos têm feito uma fortíssima campanha para saia de casa, vote e vote em Sérgio Massa. A gente viu essa virada, a gente viu essa diferença no resultado do primeiro turno. Era se esperado um segundo turno com os 2 candidatos, mas o Sérgio Massa chegou na frente, desmentindo pesquisas que previam a liderança de Javier Milei. Os sindicatos foram importantes nessa diferença, os grupos feministas foram importantes nessa diferença. A abstenção também ajudou a desbalancear essa balança. Vamos ver agora, precisamos olhar a abstenção, as mulheres e os operários. Marcelo Favalli conversando com a gente ao vivo, direto de Buenos Aires. Já já o Favalli volta para atualizar sobre a votação do Milei. O Massa já votou, daqui a pouquinho vota o Milei. A partir das 6 da tarde começa a apuração dos votos. O Favalli e o Segré lá em Buenos Aires com todas as informações ao longo da nossa programação. Até já, Favalli. Agora vamos chamar o Cláudio Dantas para falar um pouquinho sobre a eleição na Argentina. Cláudio, você estava aqui acompanhando com a gente o relato do Favalli ao vivo, direto de Buenos Aires. Pelo menos até o meio-dia, o comparecimento de eleitores é mais ou menos o mesmo do primeiro turno e das primárias feitas há poucos meses, ou seja, a coisa segue mais ou menos no mesmo passo. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a toda a nossa audiência. Ouvindo ali o Favalli, inclusive quando ele falou sobre a justiça eleitoral, eu fico me perguntando aqui o que a justiça eleitoral na Argentina faz em relação a abuso do poder político e econômico, que é tão forte aqui no Brasil, tão combatido pela nossa justiça eleitoral, mas lá na Argentina me parece que a coisa é um pouco diferente, visto que o Sérgio Massa, como ministro da Economia, usou a caneta para aumentar os benefícios, vamos dizer assim, sociais, que atingem boa parte do eleitorado, o que não deixa de ser um abuso do poder político e econômico e até uma espécie de compra de votos. Eu queria, nesse tema, Colombo, citar o seguinte, a gente tem aí 35 milhões de eleitores habilitados para votar. Naturalmente, a abstenção será alta, como no primeiro turno. Nós vimos aí como é que está a capital, praticamente vazia. Agora, desses 35 milhões, pouca gente sabe que 22 milhões de
pessoas, de cidadãos, né? A gente, claro, está aqui falando do universo de eleitores, mas tem o universo de cidadãos. E do universo de cidadãos, 22 milhões recebem algum tipo de auxílio estatal. Para você ter uma ideia, eu estava revisando aqui números, inclusive de um pedido de informações feitos por um parlamentar argentino, então são dados oficiais que mostram o aumento, né, dos benefícios sociais, né? Um aumento de 2002 até 2023, um aumento de 657%. Então hoje nós gastamos, os argentinos gastam aí cerca de 2 bilhões de reais, bilhões de dólares, perdão, com benefícios sociais, um aumento aí de 657%, beneficiando 22 milhões de cidadãos argentinos. Para você ter uma ideia, em termos comparativos, você saiu de 0,1% do PIB para 4,5% do PIB, 4,5% do PIB hoje a Argentina gasta com benefícios sociais. E aí a gente precisa questionar, isso serve também para a nossa sociedade aqui, o impacto que isso tem na promoção do bem-estar e da prosperidade na economia. Pelo que a gente olha para os argentinos, os benefícios sociais não serviram para desenvolver a economia. E é disso que a gente precisa ficar atento, né? Nisso que a gente precisa ficar atento, porque o desemprego, como você já citou, 44% da sociedade argentina está desocupada. Nós temos aí uma pobreza que atinge mais de 40% e uma inflação de quase 150% ao ano, sem considerar a inflação de alimentos que lá na gôndola do supermercado chega a 400%. Isso mostra, Colombo, na minha opinião, que benefícios sociais devem ser usados com cautela, com comedimento. Eles não podem se tornar a grande política, né, do Estado. Por quê? Porque ele retrai a economia, ele não desenvolve, ele pode funcionar até determinado momento para poder ajudar a circular ali o comércio, ajudar a fomentar o comércio, mas a partir de um determinado momento ele tem um efeito rebote, um efeito inverso que acaba implodindo as capacidades de geração de emprego, de produção da sociedade. Então, a Argentina ela é um laboratório dessas práticas de benefícios sociais e o resultado é um resultado negativo. Mas por que eu estou falando disso? Primeiro, porque a gente precisa olhar com perspectiva aquilo que o Milei está oferecendo, né, de enxugar o Estado e apostar justamente na libertação das forças produtivas, na liberação das forças produtivas para você alcançar uma sociedade próspera. E o que o Massa oferece, que é justamente o contrário, cada vez ampliar ainda mais os benefícios sociais, amarrando o eleitorado, amarrando o cidadão, deixando ele dependente do Estado. Só que o Estado não produz nada, né? O Estado, ele apenas redistribui os impostos que nós pagamos. Para pagar imposto, para ter arrecadação, você precisa ter produção, precisa ter geração de emprego, precisa ter uma economia saudável. Então, esse é o grande, vamos dizer assim, o grande desafio, é o limiar da sociedade argentina. Ela tem uma decisão muito difícil hoje para tomar.